aqui na tela da Band. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Sofisticar Auto Vidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, a maior Black Friday de ferramentas com as melhores marcas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Na Corbella Tintas você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Carlos Batista. Alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h04 está entrando no seu rádio Esporte em Debate, com muita informação e debate. Você participa mandando para cá suas mensagens 971021493, 971021493 e os seguintes temas. Kaique França renovou com a Ponte Preta. É o goleiro ideal pós Ivan Quaresma. E para os bugrinos, por aquilo que você viu do Rafael Freitas, menino, 17 anos, merece mais oportunidades no Guarani. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você mandar para cá suas participações. E uma informação só no começo do programa, o presidente Ricardo Moisés oficializou na tarde de hoje licença do Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube até o dia 30 de novembro. Sendo assim, em sua ausência, o vice-presidente Rubens Vicente Júnior assume como presidente bugrino até o término do mês. Portanto, até dia 30 de novembro, o presidente do Guarani será o senhor Rubens Vicente Júnior, com o pedido de licença do Ricardo Moisés. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Outro Batista, boa tarde para você, um grande abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos às pautas do programa sobre o Kaique. Depois do Ivan, para mim, foi o que melhor se apresentou. O cara que mais traz confiança. Então, a renovação por 2 anos com ele é uma ótima notícia. E outro que merece destaque, viu, Batista, a gente não pode esquecer nunca, é o Lauro, que está fazendo um belo trabalho na frente do comando técnico dos goleiros aí. A gente não conhecia o trabalho dele, ficou até um pouco inseguro, ele trabalhou quietinho, com critério, e hoje está fazendo bastante sucesso e tendo competência no seu trabalho como preparador de goleiros. A Ponte está tranquila, na minha opinião, com o Kaique França. Além de muito regular, é um cara que toma poucos cartões, não machuca, e realmente ele deu conta do recado e merece ficar mais 2 anos na Ponte. E sobre o Rafael Freitas, parafraseando o amigo, eu fiquei com uma grande vontade de vê-lo atuar mais. Eu acho que um pedacinho de partida no último jogo do Guarani na competição, ele deixou uma boa impressão. Ele tem 17 anos, vem do futsal, me parece muito bem recomendado. Não dá, na minha opinião, ainda não dá para ter uma conclusão,
mas todo indicativo dá conta que ele pode ter um futuro legal no Guarani. Batista. É isso aí, participe então, você também, mande para cá suas opiniões, 971021493, sobre os temas do dia ou, se preferir, qualquer outro tema que você queira debater conosco aqui na Rádio Bandeirantes, 971021493, só mandar para cá a sua participação, mensagem de áudio 40, 50 segundinhos. E também mensagem de texto, um texto curto, para dar tempo aqui do maior número possível de participantes no programa de hoje. E daqui a pouco vou lançar uma promoção aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aguarde, porque já já você vai saber. Show de prêmios LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas selecionou 45 empreendimentos direto dos principais incorporadores do país. E quem adquirir um imóvel até o dia 10 de dezembro com a LG Mota Imóveis, além de receber um lindo presente de final de ano, poderá ganhar uma moto 0 km. Aproveite! Encontre o imóvel dos seus sonhos na LG Mota Imóveis. Acesse lgmotaimóveis.com.br. LG Mota Imóveis. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Siga no @LG Mota Imóveis. Ou então mande uma mensagem no WhatsApp 19 99261 9522. Show de prêmios LG Mota Imóveis. São 17h10 em Campinas, um rápido intervalo e já a movimentação, mensagens e também notícias e debate aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, a maior Black Friday de ferramentas com as melhores marcas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Na Corbella Tintas você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Clinic Facilities, higienização, limpeza técnica e jardinagem. Com 26 anos de história, aliamos tecnologia, inovação e experiência consolidada em clientes atendidos em todo o estado de São Paulo. Deixe a gente cuidar da sua empresa e agregar valor ao seu negócio de forma sustentável. Temos soluções flexíveis adaptadas ao seu dia a dia, com o melhor custo-benefício. Acesse clinic.com.br. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. A Sanasa e o Grupo Bandeirantes de Comunicação promovem o primeiro Fórum de Sustentabilidade. Sábado, dia 5 de novembro, ao vivo, a partir das 10 para as 7 da noite. Na Band Mais TV, com transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes e no nosso canal do YouTube. O apresentador Walter Sena recebe convidados especiais para uma conversa sobre os desafios e o futuro de um mundo mais sustentável. Uso consciente de água, exploração consciente e o manejo controlado de riquezas naturais e outros assuntos
assuntos relevantes para a população. Não perca, primeiro Fórum de Sustentabilidade, sábado, dia 5 de novembro, às 10 para 7 da noite. Junto com a gente, Sanasa. Realização, Band Mais e Rádio Bandeirantes. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral Proteção Anti-Mosquito nas suas paredes. O verniz incolor que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca e repele o mosquito da dengue. À venda na Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Neste sábado, dia 12 de novembro, tem transmissão do Jogo da Família, Amoroso e Amigos, às 15 horas no Estádio Brinco de Ouro. Grande evento da LG Mota Imóveis, com a participação de grandes craques do futebol brasileiro. Jogo da Família, Amoroso e Amigos, no Brinco de Ouro. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã de vendas. Siga no Instagram, @LG Mota Imóveis. WhatsApp 19 99261 9522. Esporte em debate, na Bandeirantes. Carlos Batista. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes, 17 horas e 14 minutos. Mande para cá suas mensagens. 971021493, 971021493. E as pautas de hoje no Fala Galera: Kaique França renovou por 2 anos contrato com a Ponte Preta. E aí, o que você acha? É o goleiro ideal após o Ivan Quaresma? E para os bugrinos, Rafael Freitas, 17 anos, ele veio do projeto Bugrinho. Disputava competições de futsal lá em Casa Branca, veio para Morungaba, tem uma unidade do projeto Bugrinho em Morungaba. Renato Pemucho, né? Renato Morungaba. E aí chamou a atenção, veio com 15 anos para a base do Guarani. E na última partida da Série B contra a Chape, o técnico Mozart colocou ele lá num pedaço do jogo e ele foi muito bem, protagonizou o melhor momento da partida. Além do gol, né? O melhor momento foi o gol, claro. Mas além do gol, o melhor momento foi um chute de canhota portentoso que exigiu uma grande defesa do goleiro Saulo da Chape. Rafael Freitas, 17 anos, merece mais oportunidade no Guarani. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você mandar as suas mensagens. Nós vamos debater alguns assuntos. Por exemplo, Gabriel. Guarani não confirma. Gabriel do CSA está na mira. Jogador já trabalhou com Mozart. Embora o Guarani esteja negando, mas informação de bastidor é que o Guarani já está em negociações avançadas com esse jogador. Lucas, Ramon, Silas, Persson, Iago, Venuto e Maxwell já se despediram. E aí o Bugre, ao que tudo indica, vai priorizar também jogadores de defesa, porque João Vitor não deve permanecer no Estádio Brinco de Ouro. E com relação à Ponte Preta, ainda, né, vamos debater aqui, além do Kaique França, que nós estamos perguntando, vamos debater ainda sobre as saídas do Moisés Ribeiro. Ele se despediu do estádio Moisés Lucarelli, foram apenas 15 jogos e ele não faz parte mais dos planos para a temporada do ano que vem. E também a saída da maioria dos atacantes. Quase ninguém vai ficar. Claro, o Luca vai ficar. Ribamar tem alguma chance, foi pedido pelo técnico Hélio dos Anjos, mas a imensa maioria, o setor que mais vai ter uma reformulação é o setor de ataque do time da Macaca. Apostas. A Ponte está trazendo Gé.
jogador da Itapirense, disputou a 4ª divisão. E Guilherme Pira, ex-internacional de Limeira. Daqui a pouco até vou reprisar, né? Para aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar, nós fizemos ontem uma entrevista com Evaristo Pisa. Evaristo Pisa, ex-técnico do Guarani, estava no Manaus. E lá no Manaus, ele trabalhou 2 temporadas. Trabalhou ano passado com o Guilherme Pira e trabalhou também nessa temporada, ambos na Série C do Campeonato Brasileiro. E o Guilherme Pira também, segundo o Pisa, teve uma passagem pelo São Caetano. 9 dos 11 titulares do segundo turno estão com contrato. 9 dos 11 titulares do segundo turno estão com um contrato com a Ponte. Isso é uma espinha dorsal? É isso que nós queremos saber dos comentaristas. E vamos também aqui com pautas da Copa do Mundo, porque já se fala em Copa, estamos já direcionando uma parte dos comentários também para a Copa do Mundo. Bayer diz que Mané fará exames e não confirma o astro fora da Copa do Mundo. Também vamos debater outras situações, né, como, por exemplo, a fratura no rosto do Son. Confirma a presença na Copa do Mundo pela Coreia do Sul. Então, mesmo com a fratura, ele estará presente na Copa do Mundo. Tem também aqui uma simulação em videogame da FIFA, coloca a Argentina como campeã mundial. Simulação acertou os últimos 3 campeões do Mundial. E agora, hein? Essa simulação que acertou os 3 últimos campeões está colocando a Argentina como campeã do mundo. Será que os comentaristas aprovam esta tecnologia? Ela vai acertar? Essa tecnologia ela é diferente daquela do polvo. Lembra que teve o polvo? O polvo tinha lá o logotipo dos times, né? Algum petisco lá para ele comer em todos os logotipos. E no logotipo que ele ia para comer o petisco era o time que ganhava. Inclusive, ele acertou a Espanha campeã do mundo. Isso aqui é uma tecnologia de ponta. Analisa fatores importantes, como, por exemplo, o aspecto técnico. Já, vamos debater. 17h20, só no Atacado da Construção Obra Já. Você encontra as melhores ofertas, os menores preços e as melhores marcas do mercado estão aqui, à sua espera, em grande estoque. Aproveite! Tanque 22 litros mais coluna branca Fiore por apenas R$ 322,90. Tinta acrílica Prolar branco 20 litros, Sherwin-Williams por apenas R$ 159,90. Lixadeira orbital 240 watts, 127 ou 220 volts, Novipro por apenas R$ 129,90. Consulte condições na loja. Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Atacado Obra Já. Bandeirantes! Boa tarde, equipe Band. Se possível, comentem o potencial dessa barca vinda de Alagoas. O primeiro jogador acertado com o Bugre é o zagueiro Lucão, que está em fim de contrato com o CSA. Os outros pretendidos, mas ainda com contratos, são o lateral direito Lucas Marques, de 24 anos, o meia Gabriel, 32 anos, o volante Giovani, de 33 anos, o atacante Lucas Barcelos, de 24 anos, disputou 49 partidas, em 2022 marcou 12 gols e deu 2 assistências. Ele teve formação nas categorias de base do Fluminense. Qual a expectativa de vocês? Abraços, Carlos Germán, de Campinas. Bom, CH, vou repetir aí, né, para você pegar
Aliás, se você quiser colocar individualmente, eu vou colocando individualmente e você vai pontuando aqui esses jogadores que foram relacionados. Mas antes, vou colocar aqui na nossa roda esportiva Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes. É o seguinte, claro que a especulação, você está colocando dessa forma, que o Guarani não confirma nada. Eu não tenho preconceito nenhum, absolutamente nenhum, contra jogador que venha de time rebaixado. Não tenho, porque são circunstâncias que levam uma equipe para o rebaixamento. Então, não adianta a gente dizer, vai trazer jogador rebaixado, já chega aí com essa marca, já chega aí com esse retrospecto muito negativo. Eu não trabalho assim, não. Eu acho que tem jogador que foi bem e o time não foi bem. E às vezes o time sobe e tem jogador lá também que eu não indico para contratar. Subiu com o time tal. Aliás, não é função minha indicar. Mas que eu, analisando, coloco minha opinião. Falo, apesar do time X ter subido, esse cara estava no elenco, mas não jogou nada. Então, não é preconceito. Agora também, não sejamos exagerados. Vai trazer o time inteiro do CSA? Interrogação. Vamos aguardar, como diria o guru do cume, da montanha, da Serra do Japi. Vamos aguardar. Né? Mas, tudo bem, tem 2 caras lá que jogam muito. Perdemos contato com o Tigrão. Oi. Opa, agora retomou. Vamos lá, Tigrão. Oi. Aí acabou a coisa, de certa forma, não encaixando por um motivo ou por outro. E apesar da campanha não ter sido boa, esses 2 caras jogam muito. Ou esse jogador é bom jogador. Tudo bem. Agora, trazer a Kombi com o banco do meio, de trás e o da frente, ou seja, com 12, 11, 9, 6, 8, aí eu já acho abuso. Não é preconceito. Mas eu acho que em guerra avisada morre quem quer. E aí, CH, jogadores, pegou todos aí? O ouvinte Carlos Germán tá querendo saber aqui a nossa opinião. Peguei sim, Batista. Peguei sim, e a lista é bastante significativa, né? Eu vou por aqueles que eu conheço. O Gabriel eu conheço, já falei da qualidade técnica dele ontem. Eu acho que ele é um jogador diferente, mas ele já tem uma idade um pouco mais avançada. Não é um veterano, 32 anos, acho que já está no limite. Precisa ver como é que ele está em termos de motivação, e ele oscilou muito na parte técnica no CSA. Se ele joga o que ele tem potencial para jogar, ele estaria ainda circulando por times, pela qualidade técnica dele, de um quilate acima do CSA. Sem nenhum preconceito também, sem nenhuma falta de respeito, não é? Ele é um jogador que, não é que ele joga quando ele quer, ele oscila demais. Joga uma bem, depois ele apaga, some, daqui a pouco ele aparece de novo, e precisaria ter uma constância, mas é bom jogador. O lateral Lucas Barcelos, de 24 anos, ele fez uma campanha muito interessante no ano passado, nesse ano, com a camisa do CSA, jogou quase 50 partidas. É lateral direito, desculpa. É atacante, Lucas Barcelos. E ele teve uma base no Fluminense. Esse eu conheço menos a formação, mas vi jogando com a camisa do CSA. Interessante jogador. Meia Giovante, ou meia ou volante Giovani. Esse eu não contrataria. Esse é um jogador que, na minha opinião, tem uma característica que não me agrada. E o Lucas Marques. O Lucas Marques é um jogador que o Guarani já tem aí. Eu não acho ele mais jogador do que o Diogo Matheus. Não acho. É uma questão de opinião, tá?
questão de opinião. Cada um tem a sua, eu tenho essa. Ele não é mais jogador do que o Diogo Matheus. E o Lucão. O Lucão é um cara que teve uma formação muito boa no São Paulo, rodou por aí. Ele é um cara, um xerifão. E esse é a informação que eu tenho, esse é um zagueiro de pedido do Mozart. O Mozart pediu a contratação desse. Então, se pediu e se o Pastana está assinando embaixo, vamos acreditar. O comentário que eu fiz ontem e hoje de manhã eu vou repetir agora. Eu acho que essa diretoria de futebol, ela merece um voto de confiança, porque no meio do ano, no meio da temporada, trouxe jogadores que a maioria não aprovava ou pouco conhecia e as coisas funcionaram. Pode dar errado? Claro que pode. Agora, Lucão, Lucas Marques, Gabriel, Giovani e Lucas Barcelos, 5. Aí eu tô com o Tigrão. Acho que não precisa trazer 5 de lá, traz 2. Né? Não precisa trazer a van completa. Eu, pelo menos, iria nessa linha. De qualquer maneira, é o Guarani que decide e a gente tem aqui como tarefa acabar analisando quando eles estiverem no bolo, integrados e jogando futebol com a camisa do Guarani e a bola rolando e eles dentro do campo. Mas são nomes interessantes, não tem aqui nenhum absurdo. Só o Giovani e talvez o Lucas Marques que eu pensaria um pouco melhor, viu, Batista? Vamos ouvir o Pisa, Evaristo Pisa, treinador de futebol. Ontem nos concedeu uma entrevista, algumas pessoas não ouviram e pediram para reprisar. Então nós vamos colocar aqui, né? Ele falou sobre o Guilherme Pira, jogador que a Ponte está pretendendo contratar. Ele trabalhou em 2 oportunidades com o Guilherme Pira. Evaristo Pisa falando na Bandeirantes. Estamos em contato com o Evaristo Pisa, grande treinador, e trabalhou com o Guilherme Pira, que está sendo pretendido, ou pelo menos especulado, a informação é de bastidor, a Ponte não confirma, mas o Evaristo Pisa trabalhou com o Guilherme Pira. Ô Evaristo, um abraço para você aqui, Rádio Bandeirantes, boa noite, tá tudo bem contigo? Boa noite, Batista, tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez um prazer estar falando com vocês, sempre à disposição aqui. Sobre o Guilherme Pira, você trabalhou com ele ano passado e esse ano também, né? Sim, nós trabalhamos em 2021 e agora também nas últimas rodadas de 2022 da Série C. O Pira é um menino chegou praticamente em 2021 na reta final, nos mata-mata, e acrescentou muito no ano anterior. Voltou ainda, estava emprestado, fez o Paulistão e esse ano retornou. Também no momento de definição de classificação. É um menino jovem, de um potencial muito grande, de uma base muito bem trabalhada, desde o Sub-13, São Paulo, Esportivo Brasil, Seleção Brasileira de base, passou por Corinthians, América Mineiro Sport, e aí veio fazer uma Série A1 pelo São Caetano, Inter de Limeira e essa passagem pelo Manaus em 2 temporadas, né? Características de agressividade, força, do meio para frente ali, qualquer setor, não sendo uma referência de costas, ele joga pelos lados descentralizados. É um menino em potencial. Ele é um jogador de beirada, né? Como o Tite gosta de falar, é um extremo. E ele é destro ou é canhoto? Ele é destro. Ele funciona bem com a perna contrária, né? Jogando do lado esquerdo, trazendo para dentro. E joga muito bem também centralizado, dependendo a plataforma de jogo do 4-2-3-1, ele sendo esse homem, né, por dentro, centralizado, próximo do 9 ali também, exerce muito bem a função. Tem versatilidade, é inteligente, tem conclusão. E nessas 2 passagens ali, contando esse ano, ele fez 4 gols em 9 jogos. O ano passado, 3 em 7. Tem boa colocação, boa presença de área.
E você falou que ele já trabalhou pela Inter de Limeira e também o São Caetano. A Ponte vai disputar a Série A2. Inicialmente são 3 competições, Copa do Brasil e Série B. Mas inicialmente Série A2. Não vai estranhar, né? Acredito que não. Acredito que é uma característica diferente a competição, né? Série A2 são jogos mais disputados, mais guerreados. Alguns campos que não proporcionam tanto com o jogo de proposição, mas ele é um menino forte, um menino que sustenta esse jogo de contato, né? Teve a Série D que ele disputou pela Inter também, parecida um pouco a Série C, ela assemelha muito também a Série A2, né? Uma base principalmente das equipes lá de cima, Norte e Nordeste. Eles montam a equipe da Série C muito aqui na Série A2 de São Paulo. Então é um campeonato que ele vai disputar tranquilo aí, se caso concretizar essa situação, acho que não vai ter problema nenhum. Ô Pisa, para finalizar, você permanece no Manaus, vai fazer o campeonato estadual lá ou não? Foi um ano assim, onde a gente tinha os objetivos, né, Batista? Foi pedido no início do ano, de ganhar o estadual, a gente conseguiu o título estadual, passar uma fase da Copa do Brasil, nós conseguimos passar e perdemos para São Paulo, no segundo jogo, e a sequência da busca do acesso. Daí, na 12ª rodada, interromperam, fui demitido, depois de uma derrota contra o Botafogo em Ribeirão, e depois de 3 rodadas me recontrataram. Aí eu terminei a competição, nas últimas 4 rodadas não consegui uma classificação. E aí eu optei em sair, né? Agradeci o ano que eu passei lá no Manaus. Eu estou assumindo agora o projeto, o presidente Rogério Siqueira do ASA de Arapiraca me ligou. É um biênio que ele assume, com ideias boas, de fazer um projeto bem organizado. Eu aceitei essa proposta de ir para o ASA, fazer um campeonato alagoano, uma situação nova para mim também. Evaristo Pisa falou aqui na Rádio Bandeirantes. Um abraço para você, Pisa, muito obrigado. Outro, um abraço a todos aí, Batista. Que loucura, né? O técnico vive numa corda bamba terrível. A derrota contra a equipe do Botafogo, o Evaristo Pisa demitido e depois recontratado 3 dias depois. E aí o time não conseguiu se classificar. Então, dirigente de futebol, a cabeça do dirigente também é um negócio complicadíssimo. Mas é assim que a banda toca, né? Como se diz. Olha, é o seguinte, uma quarta-feira muito triste para o mundo da música. Hoje de manhã recebemos a informação da morte da Gal Costa. E agora há pouco recebemos a informação da morte do Rolando Boldrin. O Rolando Boldrin, que é natural de São Joaquim da Barra. Eu passei uma parte bastante significativa em São Joaquim da Barra. E conheci, inclusive, o pai do Rolando Boldrin. O pai do Rolando Boldrin, ele tinha um Ford Bigode. Esse caminhão, né, um caminhão com carroceria de madeira. E na frente... ele colocou, o pai do Rolando Boldrin, colocou uma hélice de avião. E aí ele andava pelas ruas lá de São Joaquim da Barra com esse caminhão, e aí o caminhão ia rodando e essa hélice na frente do Ford Bigode, claro que isso foi uma adaptação, né? O caminhão não tem essa hélice, mas era um atrativo na cidade. Sempre que passava o caminhão do pai do Rolando Boldrin, todo mundo ficava olhando. E o Rolando Boldrin, uma vez, eu estava na portaria do São Joaquim Futebol Clube. Ia ter um baile lá em São Joaquim da Barra, e eu estava na portaria quando chegou o Rolando Boldrin. E o porteiro não deixou o Rolando Boldrin entrar, porque mesmo pagando, né, para entrar, só entrava alguém que tivesse sido apresentado ou acompanhado através do sócio Espigão. Aliás, o Tigrão esteve lá no Espigão, né? Fez um jogo de futsal lá uma época. Jarbas Duarte transmitiu esse jogo com
a análise do Valdemir Gomes. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Jarbas Duarte. Ele esteve internado recentemente lá em Sorocaba. Ele passou por uma cirurgia de apendicite e aí deu lá uma complicaçãozinha e tal, ele teve que ser entubado. E nessa de entubar, acabou arranhando as cordas vocais. Então ele está em processo de recuperação, mas está com um problema na corda vocal, não está podendo exercer a profissão dele, que é de comunicador esportivo, de narrador de futebol. Mas voltando ao Rolando Boldrin, então o porteiro falou, não, aqui não vai entrar, se não for indicado por um sócio, não entra. E aí todo mundo ali, mas você sabe, você conhece, você sabe quem que é esse aqui? O Rolando Boldrin, na época, estava fazendo um programa em rede nacional, na Rede Globo de televisão. O programa dele chamava Senhor Brasil, depois foi na TV Cultura, né? Som Brasil era na Rede Globo de televisão. Então, ele estava no auge da carreira. A música dele era tema do programa. Vide Vida Marvada, música tema do programa e um grande sucesso no Brasil inteiro. O porteiro falou, aqui não vai entrar. Arrumou uma confusão imensa e tiveram que chamar o presidente do São Joaquim Futebol Clube para chegar lá na portaria e permitir a entrada do Rolando Boldrin. Ele, filho da terra, filho de São Joaquim da Barra. Então, esses dois episódios, né? Estou relembrando aqui o pai dele. E hoje, com 86 anos, Rolando Boldrin faleceu. E faleceu também a Gal Costa, com 77 anos. Até o Tigrão hoje, nos Donos da Bola na tela da Band, falou sobre a morte da Gal Costa. Então, a música popular brasileira hoje está realmente de luto. São dois grandes expoentes da arte, da expressão artística do nosso país. Rolando Boldrin, cantor, compositor, ator e apresentador, entre outras coisas, e tudo que ele fez bem feito. Estava internado há 60 dias, eu não tenho ainda a informação de qual era a enfermidade, no Hospital Albert Einstein. E nos deixou também no dia de hoje uma quarta-feira perigosa, uma quarta-feira muito triste. E fique esperto aí, viu, Batista? Se liga aí, hein? Se liga aí. Se tiver mais alguém aí, entra na fila. Eu não quero não, pô. Brincadeiras à parte, a gente tem que descontrair às vezes, porque é muito triste. E a Gal Costa, dentro daquilo que ela sempre fez com maestria, que é uma intérprete, uma das melhores do mundo de todos os tempos, com uma voz inconfundível. E a gente perdeu a Gal Costa. E agora essa notícia de última hora aí, do Rolando Boldrin, que eu sigo pelas redes sociais, os seus causos sensacionais. Eu falei de apresentador, compositor, falei de cantor, né? Mas eu tenho que falar também de humorista, de mão cheia, e ator, trabalhou em novelas também. Então, um artista completo. Não tive o prazer de conhecê-lo. E faltou escritor também, né? Escritor, escreveu livro. Escritor, ele todas as expressões artísticas. Daqui a pouco vai aparecer algum quadro pintado também. Então, até nas artes plásticas, pelo Rolando Boldrin. Artista completo. Não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas sempre que eu tinha contato, assim, via TV ou rádio ou pela internet com alguma coisa do Rolando Boldrin, eu sempre fiquei com a sensação de que ele era um ser humano maravilhoso. Pela humildade, pelo jeito de olhar, pela maneira natural com que ele contava os seus causos. Uma perda irreparável. Rolando Boldrin, de São Joaquim da Barra, como é de lá também Ana Maria Braga, que andou também alguns tempos atrás aí com a saúde bastante abalada. É a vida, uma quarta-feira triste para todos nós. Diria aquele outro mais supersticioso que a bruxa está solta. Eu estive lá em São Paulo. O Rolando Boldrin gravava o programa dele na TV Cultura, no SESI, lá em São Paulo, ali
falha a memória ali, ali nas imediações do estádio do Palmeiras. Acho que é Pompeia ali, né, o bairro. E eu tenho um amigo aqui em Campinas, o Paulinho. Paulo Henrique, ele tem uma pizzaria. É Sesc, viu, Batista? É Sesc, né? É Sesc Pompeia. Sesc Pompeia, exatamente. É isso aí. Foi lá no Sesc Pompeia, ele gravava os programas dele ali. E o Paulo Henrique, o Paulinho, que tem uma pizzaria. A pizzaria dele tem um mallzinho ali, um shopping ali na entrada do Alphaville, que vai lá para Mojimirim. E a pizzaria do Paulinho é ali. E o Paulinho tinha convites para participar do programa na plateia. Parece que uma amiga da esposa dele tinha lá era parente do Rolando Boldrin, que mora aqui em Campinas. Essa parente do Rolando Boldrin mora aqui em Campinas. Bom, aí ele me convidou, falou: Batista, você é de São Joaquim da Barra, o Rolando Boldrin é de São Joaquim da Barra, você não quer ir com a gente, né? Ele e a esposa dele. Você não quer ir com a gente lá, nós vamos assistir o programa. Olha, foi uma coisa realmente sensacional. Fiquei muito grato ao Paulinho, porque foi um show, né? O Rolando Boldrin, ele no palco e na televisão, ele era exatamente aquilo, fora do ar, ele era exatamente aquilo que ele era no ar. Um cara que conta muitos causos, que tira sarro em tudo, né? Um cara com um astral espetacular. E aí, depois do programa, eu assisti, participei da gravação, e depois do programa fui até o camarim. E eu e a minha esposa, a Márcia, minha querida, adorada esposa Márcia, estivemos lá, tiramos fotos com o Rolando Boldrin, e ele nos atendeu maravilhosamente bem. E quando falei que era de São Joaquim da Barra, e aí ele abriu um largo sorriso, porque ele jamais, em tempo algum, ele deixou de falar da terra natal dele. Tinha orgulho de falar que era de São Joaquim da Barra. A Ana Maria Braga não, né? Durante muito tempo, ela não falava que era de São Joaquim da Barra, porque ela começou na comunicação em Rio Preto, na TV Globo de Rio Preto. Então, sempre falava de Rio Preto e tal, e poucas as vezes que ela falou de São Joaquim da Barra, mas o Rolando Boldrin não. Ele foi um cantor espetacular, sensacional, e sempre teve muito respeito pela terra onde ele nasceu. Eu tenho muito respeito por pessoas assim. E sou grato ao Paulinho, ele que é nosso ouvinte, um grande abraço. Muito obrigado por ter feito o convite. E nós, depois que saímos lá desse evento, né, da gravação, nós fomos num bar, um bar tradicionalíssimo, que tem ali próximo do Palmeiras. E até depois fiquei sabendo que, devido à pandemia, esse bar tradicional, com mais de 30 anos de funcionamento, acabou fechando, né? Então foi uma noite completa e maravilhosa, que Deus o tenha. Rolando Boldrin e também a Gal Costa. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, Batista, boa noite, equipe do programa de esporte. Eu estava analisando assim o calendário, quando termina no final 2, que o Brasil vai bem. Lembra? 62, Brasil bicampeão. 82, o Brasil não foi campeão, mas foi considerado uma das melhores seleções. Em 2002, o Brasil pentacampeão. Em 2022, eu creio que o Brasil vai ser campeão. Valeu, fui. É o Wagner aqui do Jardim São Gabriel. Um abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, CH. Gostaria de fazer um desafio para vocês. Vocês convocarem uma seleção brasileira com jogadores que atuam aqui no Brasil. Vocês fazerem uma seleção brasileira. Um exercício só, né? Eu acho que uma seleção que joga aqui, eu acho que jogaria com essa seleção brasileira e não ia passar vexame, não, né? E sobre o goleiro Kaique França, eu acho que depois do Ivan, ele entrou com mais vontade do que o Igor Vinhas, né?
Obrigado, Alexandre Centro, Ponte Pretano da pele até o osso. Valeu, um abraço, muito obrigado. Portanto, tá em missão para você, CH, e também para o Tigrão, fazer uma seleção até o final do programa, fazer uma seleção só com jogadores que atuam no Brasil, tá combinado? Só para atender a solicitação aqui do nosso ouvinte, tá bom? É o goleiro já? Não, faz aí, daqui a pouco eu pego as duas, né? A sua e também do CH, pode ser? Tá bom. Boa tarde, Batista. Ontem, dia 8, também faleceu o Dan McCafferty, vocalista da saudosa banda Nazaré. Abraços do Oldimar. Oldimar, grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Ouvinte segue participando conosco, 971021493, 971021493. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto da melhor pizza de Campinas. Saborosa, com muito mais recheio e massa crocantíssima. Rodízio de pizza da melhor qualidade. De terça a sábado, muito bem servido. São mais de 40 sabores, entre pizzas doces e salgados. E tem também pizza de sorvete. Bom atendimento e preço super baixo. Aproveite porque tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Conheça Ponto 10 Pizzaria e Restaurante na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabã, em Campinas. E se você está pretendendo fazer a sua festa de confraternização aí na empresa, amigos, família, vai juntar a família, festa de confraternização, eu indico o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Por que eu indico? O local é excelente, salão climatizado, tem ar-condicionado, atendimento perfeito e a comida é a melhor. É o melhor self-service de Campinas. Então anote aí o WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Fale com o João Dias. Sobrenome Dias porque ele está lá todos os dias. É isso mesmo. De manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite e também de madrugada. Ele todas as noites ele faz serão. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Rádio Bandeirantes. Vamos a um intervalo, voltamos já agora 17h50. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, a maior Black Friday de ferramentas com as melhores marcas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Na Corbela Tintas você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Show de prêmios LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas selecionou 45 empreendimentos direto dos principais incorporadores do país. E quem adquirir um imóvel até o dia 10 de dezembro com a LG Mota Imóveis, além de receber um lindo presente de final de ano, poderá ganhar uma moto 0 km. Aproveite! LG Mota Imóveis. A tamanho G, sorteio dia 12 de dezembro. E tem promoção de final de ano. Pague o plano anual e ganhe uma mensalidade. Isso mesmo, pague 11 parcelas e aproveite 12 meses para curtir o Paulistão, Copa do Brasil e Brasileirão em 2023. E ainda pode parcelar no cartão de crédito em 11 vezes. Sócio campeão forte. Time forte. Seja sócio campeão.
o atacado da para a sua obra, R$ 129,90. Venha já para o atacado da construção Obra Já, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Esporte em debate pela Rádio Bandeirantes, 17h53 em Campinas. Participe pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Participe aqui dos temas do dia ou então qualquer outro tema que você queira debater conosco. Hoje nós teremos jornada esportiva, portanto, jornada esportiva 19h, Campeonato Brasileiro, Coritiba e Corinthians. Bola rolando 19h, Pedro Martelli vai transmitir, então nós vamos coladinho com esta transmissão. E depois, logo na sequência, Allianz Parque, Palmeiras e América Mineiro, 21h30. Esse jogo terá a narração de João Paulo Capelanes. João Paulo Capelanes com Palmeiras e América Mineiro. E um pouco mais cedo, 19h, Pedro Martelli com Coritiba e Corinthians. Portanto, termina mais cedo o programa, 19h. Você participa com a gente, os temas do dia. Estamos perguntando aqui, Kaique França renovou com a Ponte Preta. É o goleiro ideal? Depois do Ivan Quaresma. E para os bugrinos, a Rafael Freitas, menino, 17 anos, atuou um pedaço do jogo contra a Chape. Merece mais oportunidades no Guarani. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. E atenção, hein? Você que ainda não é assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, seja assinante, gratuito, não paga nada, né? Você não vai pagar nada. E vamos fazer um sorteio ainda dentro deste programa de um rádio portátil AM/FM, FM faixa estendida. O que é faixa estendida? O FM convencional começa em 88 e vai até 108. A faixa estendida começa em 76 e vai até 88. Então, seja assinante do canal, essa é uma das exigências. Você vai entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá tem um número de WhatsApp. Você vai pegar esse número que está na tela, bem no rodapé da tela, e tem também uma senha. Tem uma senha, está escrito lá, senha. E logo em seguida tem uma palavra. A senha, você vai mandar uma mensagem com o seu nome e o seu CPF para o número do WhatsApp que está lá na tela no YouTube. E aí o sorteio será pelo Sorteador. É um site eletrônico que é abastecido com os nomes e com os CPFs, só um CPF por participante. E aí daqui a pouco nós vamos fazer o sorteio. Então entre lá, senha, você vai pegar a senha e depois tem um número do WhatsApp para o sorteio, tá bom? É só entrar lá, pegar o número e mandar, e boa sorte para você. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que você imagina, sabia? Ter os seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer realizar para você. Aproveite o time de especialistas da Odontoclinic pronto para tirar todas as suas dúvidas. Importante dizer que essa primeira consulta é gratuita. Você marca a consulta e no dia vai conhecer a clínica, fazer a avaliação, tomar um café e conversar com um especialista. Até aí, nenhum custo para você. Depois que você fez a avaliação, depois que você ficou sabendo informações sobre o tratamento, se interessar pelo tratamento, aí um especialista vai fazer um planejamento junto com você e dentro das suas possibilidades. Não perca tempo, agende a sua consulta de avaliação. Ligue ou então chame pelo WhatsApp 3342-7000. Repetindo, 3342-7000.
A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses com os recursos mais modernos e rápidos para você ficar muito bem na foto. Além do que, a falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea. Faça o implante e tenha de volta a sua autoestima. Unidades em Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Cajamar, Mogi Guaçu, Rio Claro e em Sorocaba são 3 unidades. A hora é agora. Ligue 33427000. 33427000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo! Bandeirantes. 17h59. E aí, CH, já tem a sua seleção? Só para dar uma satisfação, o ouvinte pediu que os comentaristas fizessem uma seleção. Você que não pegou aqui a participação do ouvinte, né? Ligou o rádio agora. O ouvinte pediu para que os comentaristas fizessem uma seleção brasileira somente com jogadores atuando no Brasil. E aí, CH, você já tem a sua? Já tenho a minha, Batista, assim que você quiser. Então manda pro ar. Goleiro, o Everton do Palmeiras. Lateral direito, Marcos Rocha do Palmeiras. Zagueiro central, Nino do Fluminense. Quarto zagueiro, Davi Luiz do Flamengo. E lateral esquerdo, Gustavo Scarpa do Palmeiras. Meio campo, Renato Augusto do Corinthians. Veiga do Palmeiras. Everton Ribeiro do Flamengo. Ataque, Dudu do Palmeiras. Pedro do Flamengo e Gabigol do Flamengo, Batista. Ok, tá aí a seleção do CH. Alô, Tigrão, você já fez a sua seleção? Dando aqui uma satisfação para o nosso ouvinte que provocou o tema para que vocês pudessem colocar aqui as suas opiniões. Não, só que eu não vou incluir os 3 que estão lá, né? Eu não vou botar o Pedro, eu não vou botar o Everton Ribeiro. É o seguinte, mas eles atuam no Brasil, sim. Mas Pedro, Everton Ribeiro e o terceiro brasileiro que lá está, eu não vou colocar. Aí eu não posso colocar na minha seleção, que é o Everton, goleiro do Palmeiras. Porque eles estão no Catar, ou vão para o Catar. Eu vou colocar aqueles que ficaram de fora da lista, né? Porque os 3 que o Tite, e eu respeito aí o CH, usou um critério, e ele está cumprindo em 100% o critério. Você falou uma seleção só de jogadores que atuam no Brasil, né? E os 3 que são brasileiros e que estão lá, tanto o Everton Ribeiro, quanto o Pedro, quanto o Everton, eles estão cumprindo o critério. Só que como o Tite já convocou, eu os excluí da minha seleção, que é a seguinte: Cássio do Corinthians, Rodinei do Flamengo, Gil do Corinthians, Thiago Maia do Flamengo e Abner do Atlético Paranaense, Danilo do Palmeiras, Renato Augusto do Corinthians, Gustavo Scarpa do Palmeiras, Dudu do Palmeiras, Yuri Alberto do Corinthians e Gabigol do Flamengo. Essa seleção aqui, bem tijoladinha, bem treinadinha, ela, vou dizer para você que não perde para nenhuma seleção que o Tite monte com os 26 que ele tem lá em mãos. É isso aí, Batista. Perfeito, portanto, tá aí a seleção do Tigrão só com jogadores que atuam no futebol brasileiro, excluindo aqueles que foram convocados, 3 pelo técnico Tite. Sobre o sorteio, eu não ouvi tudo, tem aí como mandar mensagem. É o seguinte, o sorteio é um rádio portátil, já vem com a faixa estendida para ouvir a Rádio Bandeirantes. Você vai mandar a mensagem para o WhatsApp de sorteios. É um WhatsApp exclusivo para sorteios. Esse WhatsApp, onde é que você vai pegar o número? Na tela no YouTube. É só entrar no canal de vídeos Rádio Bandeirantes Campinas. Coloque no youtube.com/Rádio
Rádio Bandeirantes Campinas. Tem que colocar o Campinas, senão sai na Rádio Bandeirantes de São Paulo, ou então qualquer outra Bandeirantes aí pelo Brasil afora, e não vale. Só vale Rádio Bandeirantes Campinas, tá bom? O número está lá e tem também uma senha, uma palavra que é a senha. Você pegue a senha e mande para o número que está na tela do YouTube. Daqui a pouco o sorteio, um rádio, vai o ganhador retirar aqui no prédio da Bandeirantes, que fica na saída para Valinhos, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, tá bom? Então mande e boa sorte para você. Batista, a enquete dos bugrinos. Se o menino Rafael Freitas deveria ter mais oportunidades, vejam bem, o Iago jogou 40 jogos e não acertou um chute no gol. O menino jogou 30 minutos e deu um belo chute no gol. Respondido, abraço Robson Jardim Nova Europa. Opa, muito bem respondido, tá corretíssimo, né? Muitas oportunidades. Para o Iago, 40 jogos, nenhum gol marcado. Tem até uma velocidade interessante e tudo mais, mas zero gol marcado com a camisa do Guarani. E se não fosse a grande defesa do Saulo, o menino teria estreado com um gol. Olha que maravilha, hein? Seria estrear com um gol. Tá bom, Robson? Tá respondido sim. Jardim Nova Europa, um abraço para você. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Olá, Batista, Tigrão, CH, amigos da Band. Batista, eu tô com o Tigrão. Eu também não tenho esse preconceito com jogador de time que caiu. Acho que alguns se destacam e o time pode até cair e algum outro jogador ter feito um bom campeonato. Agora, por outro lado, o que a gente pensa? Vamos imaginar, o CSA caiu, o Cruzeiro subiu. Aí vamos pensar assim, o CSA vai dispensar todos os jogadores, vai pôr no mercado. E o Cruzeiro vai pegar todos os jogadores e pôr no mercado porque subiu. Aí você vai pegar o time de porteira fechada. Você compraria de porteira fechada o time do CSA ou o time do Cruzeiro? Temos que pensar nisso aí também. Abraço, Batista. Aqui é o Everson de Campinas, bugrino, da pele até o osso. Aí, valeu, um abraço, muito obrigado. Ouvinte entrando aqui na brincadeira da seleção. Boa noite, quem vai treinar essa seleção aí? Não assinou, final 6204. E aí, vou perguntar para os comentaristas, né? Eles deram aqui a seleção, vão ter que informar também quem é o treinador. E o Fernando Tessari. Alô, Fernando Tessari, o Juba Tessari está nos ouvindo. Ele que comanda a Odontoclinic. Mandou aqui a seleção dele. O Everton, Rodinei, Nino, Murilo e Arana. Só que o Arana não poderia jogar, né, porque ele está machucado. Danilo, Renato Augusto, Veiga e Ganso, Dudu e Pedro. Essa seleção do Juba Tessari, que conhece muito de futebol, né? Ele joga futebol. É centroavante e rompedor. O Everton, Rodinei, Nino, Murilo e Arana, Danilo, Renato Augusto, Veiga, Ganso, Dudu e Pedro. Manda aí também o Juba Tessari, quem é o treinador da sua seleção. E aí, CH, quem é que iria, hipoteticamente, treinar a sua seleção? Abel Ferreira do Palmeiras. Abel Ferreira do Palmeiras. E para você, Tigrão, o seu treinador? Tem que ser brasileiro também? Não. É seleção brasileira. Eu tenho um monte de estrangeiro aí que atua no futebol brasileiro. E eu convocaria para a minha seleção, porque atua no futebol brasileiro, mas eu só pus brasileiros. A única então, exigência é estar treinando o futebol no futebol brasileiro, né? Então tá bom. Vamos lá. Mano Menezes. Mano Menezes. Tá bom, tá aí, portanto, Mano Menezes, o técnico do Tigrão, e o Abel Ferreira, o técnico do CH. Tá faltando aqui o do Juba Tessari, que ainda não mandou.
Vamos com o ouvinte participando. Mandou sim aqui, Abel Ferreira. Juba Tessari mandou aqui, Abel Ferreira seria o treinador da seleção dele. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Ô Batistão, tudo bem? Aqui é o Edson da Chácara Primavera. Como é que tá as coisas? O Guarani aí que sem meio de campo, hein? Vai todo mundo embora, Persson, Rodrigo Andrade, aí nós vamos ficar com o Índio, aí nós vamos ficar com o Rodrigo Vilela, aí vai ficar bom, fica igual ano passado, né? Ficou só os pernas de pau. Só o Guarani mesmo, né? Vamos esperar pra ver. Outra coisa, Batistão, aí dá um alô pra nós aí. Acabou a Bezona, agora vocês vão transmitir o jogo da Zona? Se existe Bezona, poderia existir a Zona também, né? Mas formou um cacófato aí não muito agradável, né? Mas os jogos da Série A são transmitidos pela Rádio Bandeirantes de São Paulo. Caso você resolva transmitir o jogo da Zona, há um aumentativo, certo? Certo. Por favor, me escale. Ouvinte participando conosco. Mensagem de ouvinte no ar da Bandeirantes. Ô Batista, Pedro Henrique Ponte Pressano, fazendo ação Quirino. Uma crítica construtiva, hein? Leve na boa. Cara, evita buscar informações de jogadores com ex-técnico do próprio jogador. Eles nunca vão falar mal. Não sei se você se lembra daquele lateral que veio pra Ponte, nem lembro o nome mais, mas o Antônio Lupe foi entrevistar o ex-técnico dele, o cara falou que era quase um Odirley, o cara era muito ruim. Então, assim, tenta buscar cronista. E cronista, ele vai sempre ter compromisso com o que ele vê, compromisso com o ouvinte, não compromisso com o jogador. Então, uma crítica construtiva que eu faço a você, né? Pega o exemplo do CH, o CH ele sempre fala o que ele pensa, independente se o jogador A ou o jogador B, ele vai ver ele vai falar o que ele vê em campo, tá bom? Grande abraço. Abraço, muito obrigado. Eu faço isso, né? Se você se lembrar, você vai se lembrar quando o Jamerson foi contratado pelo Guarani. Eu liguei para um cronista, coloquei ele no ar lá de Pato Branco, time do Azures. Jogador desconhecido, não tínhamos nenhuma informação, e eu liguei para lá e consegui colocar um cronista. Eu até procurei algum cronista, ver se conseguia localizar algum telefone de algum cronista de Manaus. Porque lá em Manaus foi onde o Gui Pira atuou mais, né? Ele atuou ano passado e atuou esse ano também. Mas, infelizmente, eu não consegui. Como eu tenho o telefone do Pisa, para não deixar o ouvinte sem nenhuma informação, eu liguei para o Evaristo Pisa, que trabalhou com o jogador, eu reputo ele um conhecedor da matéria e é de total confiança, né? Eu tenho muita confiança na informação, isso baseado em outras tantas informações que ele já me passou. Então foi por isso que eu coloquei no ar o Evaristo Pisa, para não deixar o ouvinte sem nenhuma informação, porque nós não conhecemos o jogador, tivemos um tênue contato com o Guilherme Pira na Série C, transmissão o ano passado do Campeonato Brasileiro. Fizemos a competição pela Band para todo o interior do estado de São Paulo, 25 milhões de pessoas, e transmitimos jogos desse Manaus. Ele estava no banco de reservas e entrava sempre em pedaços no segundo tempo. Então, para não ficar sem nenhuma informação, quando você não tem nenhuma, tudo na vida tem o ideal e o possível. O ideal, sim, seria colocar um cronista para falar a respeito, tal qual fiz quando o Jamerson foi contratado. Mas, como não conseguiu o ideal, eu coloquei o que é possível. E o possível, pelo menos a mim, não sei o CH e o Tigrão, mas foi muito satisfatório, né? Porque ele passou informações importantes sobre as características, ele não encheu a bola do jogador, ele foi bastante comedido, pelo menos eu entendi dessa maneira, e passou para nós informações seguras de como é esse Gui Pira. Mas, respeito a sua crítica aí, muito obrigado por ter participado, tá bom?
Ouvinte no ar, mais um ouvinte participando conosco. Boa tarde, Batista. Boa tarde, pessoal da Band aí. Tudo Band aí? Tudo Band. O pessoal do Guarani tá meio bravo aí com o Yuri aí, que tá dizendo aí que ele é chantagista, que é aproveitador. Mas, pô, o cara ajudou bastante o Guarani aí. Respeitou o símbolo do Guarani, tirou a chuteira aqui. Nenhum jogador fez isso. Ele tem mais é que ver o que é melhor para ele. Qualquer um de nós faria isso aí na nossa vida profissional, né? Então, o cara, ele foi aí honrado naquilo que ele se propôs a fazer aí, na minha opinião. Um abraço aí, o Celso aqui do Jambeiro. Um abraço, muito obrigado pela sua participação. Eu hoje conversei com uma fonte sobre o Yuri Tanque. Ele tem contrato com o Guarani até o final do Campeonato Paulista e realmente existe uma proposta da Coreia do Sul, mas essa proposta, o Coimbra, que é proprietário de 50%, os outros 50% o Guarani comprou, mas a documentação ainda não foi elaborada. E o Guarani foi consultado pelo Coimbra e essa proposta não interessou ao Guarani. Então o Guarani está participando dessa negociação. Enquanto isso, existe uma negociação em andamento também com relação à questão do contrato. O Yuri Tanque trocou nesse período de 3 representantes. 3 representantes diferentes estiveram conversando com o Guarani a respeito do contrato do Yuri Tanque. Então o Yuri Tanque, ele está de férias, todos os jogadores estão de férias, mas a negociação prossegue, a negociação continua. Ricardo Moisés pediu uma licença até o final de novembro, provavelmente deve ter alguma viagem, alguma coisa, pediu licença, mas o vice-presidente vai dar sequência a essa negociação. Vice-presidente do Guarani é o Rubens Vicente Júnior, que é vice-presidente do Conselho de Administração. Então vai dar sequência à negociação. É uma negociação emperrada e de difícil trato, porque envolvem interesses diferentes. Do empresário, do atleta, do Coimbra, que quer fazer dinheiro. O Guarani não rejeita o dinheiro, mas tem que ser um dinheiro interessante, né? A primeira proposta da Coreia do Sul não interessou e, ao mesmo tempo, quer o jogador para a disputa do Campeonato Paulista. Até final do Campeonato Paulista ele tem contrato. Então essa é a informação de momento com relação ao Yuri Tanque. Mais um ouvinte no ar. Oi, Batista, boa noite a você, ao Carlos Henrique, toda a equipe. O Tigrão, o Greg, o Valentim aqui do Nóbrega, Ponte Puertano. Vocês já estavam falando da espinha dorsal da ponte que ia ficar, você não citou um nome. E eu fiquei nessa curiosidade, o Fecim. O Fecim vai continuar ou não vai continuar na ponte? Um abraço, fique com Deus. O Fecim, a ponte ainda não anunciou, né, a renovação do contrato do Fecim. O Fecim tem contrato com o Corinthians, mas também vencendo agora no final do ano. Não sei, tenho a impressão de que ele vai esperar vencer o contrato com o Corinthians e ficar livre para poder negociar com a Ponte Preta. Então, não acredito que a Ponte vá anunciar a renovação antes do término do ano. Ele tem contrato lá com o Corinthians até no final do ano. Então não tem aqui a informação, tá bom? Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Mário de Hortolândia, Mário Donizete de Hortolândia. Batista, minha escalação, a seleção do Brasil, eu fazia essa. Cássio, Rodinei, Gil, Murilo e Abner. João Gomes, Scarpa e Veiga. Dudu, Gabigol e Rony. Bem treinadinha, bem arrumadinha. Fernando Diniz, meu técnico. Esse time aqui ganhava da seleção do Brasil. Que esse Tite contratou aí. Esses caras aí não vai dar certo. Boa sorte. Deus queira que dê certo. Boa sorte. Deus abençoe a todos aí. Valeu, um abraço, fica com Deus.
O para-brisa do seu carro está trincado. Não troque antes da avaliação da Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em reparos que conta com equipamentos de alta tecnologia para deixar o para-brisa novo de novo. Mas se já está quebrado mesmo, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Eu disse em qualquer troca. É promoção Sofisticar Autovidros. Confira nas lojas, nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sabia que você pode ser atendido onde o seu veículo estiver? É serviço rápido e de qualidade. Precisou? Chame no WhatsApp 11, que é o código de área, e o número 964-290-680. É a Sofisticar Autovidros com atendimento para seguradoras e também fornecendo para-brisas para todas as montadoras do Brasil. Quer ter a sua própria loja Sofisticar? Você pode. Saiba como mandando agora uma mensagem para o WhatsApp 11 964-290-680 e conquiste a sua. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros, ou confira mais no site sofisticarautovidros.com.br. 18h19, a Ponte próxima do acerto aí com 2 jogadores do Náutico, Júnior Tavares e Hereda. Júnior Tavares e Hereda estão em fim de contrato com o Náutico e podem acertar com a Ponte Preta. Já falamos a respeito desses 2 jogadores, mas na audiência rotativa do rádio. E a ICH, Júnior Tavares e Hereda. Esse Hereda, ele passou por cirurgia, né? Ele já vinha de uma cirurgia de joelho e passou esse ano aqui por uma cirurgia de menisco. Ficou 60 dias parado e não teve condição de ajudar o Náutico, que foi rebaixado. E a ICH, Júnior Tavares e Hereda. Daqui a pouco o CH opina. Vamos seguir aqui com o ouvinte participando. Voltou o CH? E a ICH, Júnior Tavares e Hereda. Eu acho que você perguntou do Júnior Tavares e do Hereda, que eu tô com um probleminha no retorno, mas acho que deu para entender isso, né, Batista? Isso, Júnior Tavares e Hereda, 2 jogadores do Náutico. Tem indicação do Hélio dos Anjos, né? Isso é muito importante. São jogadores, é o mesmo caso do povo lá do CSA, é a mesma situação, jogadores rebaixados, aquela coisa toda. Mas o Hélio conhece muito os jogadores, né? E a Ponte precisa contratar lateral. Não tem lateral no mercado para contratar. Não tem. Você fala, não, porque pode encontrar laterais melhores. Ok. Não é? Porque esses 2 que você disse, eles são mais ou menos do mesmo nível daqueles jogadores que a Ponte tinha. Agora não tem mais o Norberto, talvez o Bernardo não fique, aquela coisa toda, o Giancarlo não pega no breu. Mas não esperem que esses 2 laterais do Náutico sejam o Rodinei, o Felipe Luiz, não, nada disso. É um patamar de Série B, é o que dá para contratar, são jogadores de confiança do treinador. Veja que ele trouxe o Arthur esse ano e o Arthur na mão dele jogou. O Arthur estava em 2021 não atravessando um bom momento. Ele veio para a Ponte e pegou no breu de novo. De repente o Hélio vai recuperar os atletas. São jogadores interessantes, mas é só chegando para ver como é que vai ser ou não a adaptação desses 2. Nomes que estão no mercado. Tem melhor? Talvez até tenha, mas aí a Ponte não vai conseguir comprar, não vai conseguir contratar. Sabe por quê? Porque clube grande não está tendo... Veja o São Paulo. Veja o São Paulo, veja o Corinthians, quem está jogando no Corinthians, veja o próprio Flamengo, cheio, vê o Palmeiras, jogadores, tirando o Piquerez, que é um jogador muito forte de marcação e muito regular, o Marcos Rocha é um jogador veterano. E veja o Corinthians, Fagner e Fábio Santos, jogadores veteranos. São Paulo, Reinaldo, jogador veterano.
Então não tem número. A seleção brasileira não tem jogador pelo lado do campo. O Arana machucou, tem quem? Quem que tem? O Danilo, que é um zagueiro, que joga de zagueiro na Juventus, com linha de 3 com o Alexandro. Essa é a verdade. Vai para a Copa do Mundo. Não tem lateral. Então eu acho que vale a tentativa. Agora, não estou assinando embaixo. São jogadores que têm altos e baixos, jogadores aí da média, nota 4, nota 5, 5,5, se tanto. No próximo sábado, dia 12 de novembro, será realizado no Estádio Brinco de Ouro o Jogo da Família. Amoroso e amigos estarão em campo a partir das 15 horas. Grande evento patrocinado pela LG Mota Imóveis com a participação de grandes craques do futebol brasileiro. Jogo da Família, Amoroso e amigos. O ingresso, 2 quilos de alimentos não perecíveis. Os alimentos serão encaminhados para o Banco de Alimentos da Prefeitura Municipal de Campinas. Alimentar aqueles que estão necessitando, estão aí com um problema sério de fome. Dia 12 de novembro, às 15 horas, no Brinco de Ouro, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes Campinas. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã de vendas. Siga no Instagram, @LG Mota Imóveis. WhatsApp 19992619522. LG Mota Imóveis. Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando, mais um ouvinte no ar. Aqui é o Cleiton de Campinas, Bugrino. O garoto, quanto ao garoto do Guarani, ele tem que ter chance sim no time. Mas não é jogar um jogo não, é jogar vários jogos. E quanto à seleção do Tigrão, ele titizou. Ele colocou 4 jogadores do Corinthians. Ei, kkkk, hein, Tigrão? Brincadeira, meu jovem. Valeu, Até mais, um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Tigrão. Orlando de Caraçu, Minas Gerais. Não era melhor o Guarani emprestar o Ludwig, que é jogador do Guarani, porque pelo Moser não vai aproveitar o moleque merecia mais oportunidade e deixar jogar, né? Mas eu acho que ele não gosta do Ludwig. Não era melhor o Guarani emprestar ele? Obrigado. Obrigado, um abraço. A maior Black Friday de ferramentas já está acontecendo. A Anhanguera Ferramentas chega com grandes ofertas e com as melhores marcas. E eu tenho 2 ofertas imperdíveis para você. Se você está precisando de um cabo flexível para facilitar suas instalações elétricas, o cabo Flex 2,5 da Sil é ideal para você. Cabo flexível Flexil, rolo com 100 metros em diversas cores, está por apenas R$ 169,90 à vista. E a outra dica é a Serra Mármore da Makita. Ela já vem acompanhada de 2 discos para você já sair pronto para trabalhar nos seus projetos. É só na Black Friday da Anhanguera, hein? Só na Black Friday da Anhanguera ela sai por apenas R$ 389,90 à vista. É imperdível. E não se esqueça, a Anhanguera cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Aproveite a Black Friday Anhanguera Ferramentas. Lojas em Campinas, Avenida Ralfo Leite de Barros, número 55, Jardim do Trevo. Jundiaí, Avenida 14 de Dezembro, 1501, na Vila Mafalda. Em Limeira, Via Francisco d'Andréia, 6.667, Porto Real 2, próximo ao estádio Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera, a marca do profissional. Bandeirantes. Intervalo, já tem mais, 18h28.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, a maior Black Friday de ferramentas com as melhores marcas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Na Corbella Tintas você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes, para destacar que ontem, na abertura da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no Morumbi, o Internacional venceu o São Paulo por 1-0. Hoje, às 7 da noite, tem Coritiba e Corinthians. No mesmo horário, Avaí e Ceará, Fluminense e Goiás. 8h30, Fortaleza e Red Bull Bragantino. 9h30, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Juventude e Flamengo, além de Palmeiras e América Mineiro. Amanhã, 2 jogos fecham a rodada. Botafogo e Santos, 8 da noite no Rio. E no mesmo horário, no Mineirão, tem Atlético Mineiro e Cuiabá. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Neste sábado, dia 12 de novembro, tem transmissão do Jogo da Família, Amoroso e Amigos, às 15 horas no Estádio Brinco de Ouro. Grande evento da LG Mota Imóveis, com a participação de grandes craques do futebol brasileiro. Jogo da Família, Amoroso e Amigos, no Brinco de Ouro. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã de vendas. Siga no Instagram, @LG Mota Imóveis. WhatsApp 19 99261 9522. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Meu treinador da seleção seria o cara que joga sempre pra frente, Fernando Diniz. Rogério Bugrino. Desde o dia do amor até o céu. KKKKK. Legal, hein? Mais uma versão da pele até o osso. Muito obrigado, um abraço para você, obrigado pela sua participação. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio. Mande para cá 971021493, ouvinte no ar. Boa tarde, Tigrão.
Orlando de Caraçu, Minas Gerais. Não era melhor o Guarani emprestar o Ludwig? Isso aí já foi, né? Pula ele aí, põe o próximo. Batista, boa noite. Uma historinha meio fora das programações aí, mas é divertido. Eu nasci em 1959 e você também. Aí você morou veio de São Joaquim da Barra, parece, e eu vim de Catanduva. E eu jogava no Torneio da Laranja, lá numa cidade chamada Imbaúba, perto de Catanduva. E você jogava no Torneio da Cana. Mas é muito divertido a tua história. Você tem 2 filhos, parece, eu também tenho 2, um casal. Hoje eu sou aposentado, moro aqui em Campinas e ouço o seu programa todos os dias, é bem divertido. Aí eu não virei no futebol, joguei dentro de leite da cidade lá, depois eu disputava uns amador pela cidade lá, mas foi só isso. Mas eu joguei no Torneio da Laranja, você no Torneio da Cana. É bem divertido. Nós temos umas histórias iguais. Deus abençoe a todos aí. Opa, muito obrigado, um abraço para você. Não falou o nome, né? Faltou o nome dele aqui. Não disse o nome. Seria muito legal ter aqui o seu nome. Um abraço, histórias idênticas. A única diferença aí é que você disputou o Torneio da Laranja e eu disputei o Torneio da Cana. Mas eu tenho 2 filhos, você também tem 2 filhos e nós nascemos em 1959. Eu sou do dia 21 de outubro de 1959, Libra, portanto. Ouvinte participando conosco, mais um ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista, boa noite, pessoal da Band. O Carlos Batista, você falou do jogo dos amigos aí. No começo você falou que seria no majestoso estado da Ponte Preta. E depois você falou no Brinco de Ouro, às 15 horas. Corrige para nós aí, por favor. Anísio do Parque Via Norte, Ponte Pretano. Abraço. Só corrigindo então, né? Eu falei inadvertidamente aqui, majestoso, mas não. O jogo é no Estádio Brinco de Ouro, partida marcada para sábado, jogo marcado para as 3 da tarde. A nossa transmissão começa um pouco mais cedo, a partir das 14 horas. Já estaremos no ar e, portanto, pegando toda a movimentação. Vários ex-jogadores e treinadores estarão no Estádio Brinco de Ouro e serão homenageados. Por exemplo, o seu Pepe, Zé Macia, o seu Pepe, vai ser homenageado nessa partida. Então, muito obrigado aí pela correção. Foi um lapso, né, de memória aqui, mas Estádio Brinco de Ouro, jogo dos amigos, sábado, dia 12, partida marcada para as 3 da tarde, tá bom? Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Aeropisos, são 3 lojas em Campinas. Confira a nova loja na Avenida das Amoreiras. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. São mais de 130 modelos à pronta entrega para Campinas e toda a região. E todos os produtos em até 12 vezes sem juros. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Aeropisos mais perto de você. São 3 lojas em Campinas. Avenida John Boy do Lope, número 8200, no Satélite Íris. Na Armando Federico Renganeschi, número 13, região do Ouro Verde. E a nova loja na Avenida Moreiras, 4079, no Vila Rica. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Siga no Instagram, @aeropisos. Acesse aeropisos.com. Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, muito obrigado pela sua participação. E o ouvinte está mandando aqui, né? Já garantiu aqui o ingresso dele. Ingresso cadeira cativa, Estádio Brinco de Ouro, para assistir no dia 12 de novembro, o jogo dos amigos. Não mandou aqui o nome. E ele já disse, é o Marlon, o meu já está garantido, já está aqui.
Beleza, um abraço para você, Marlon. Ele é bugrino, estará no estádio Brinco de Ouro para ver Amoroso e os Amigos. Partida marcada para sábado às 15 horas. Muito obrigado pela sua participação, tá bom? Um abraço para você. Ouvinte participando, mandando mensagens aqui de texto. Ouvinte está dizendo aqui, Quilambugrino. Tomara que dê certo nessa Copa do Mundo, sou Argentina. Desde pequenininho, pra cima deles, Argentina. É que eu falei aqui, né, que através da tecnologia apontou a Argentina como a campeã do mundo e essa mesma tecnologia já acertou aí nas 2 últimas Copas quem seria o campeão do mundo. Então, é uma simulação, é um jogo de videogame. É uma simulação, o jogo da FIFA, e esse jogo está colocando a Argentina como campeã mundial. A simulação acertou os últimos 3 campeões mundiais. Mas eu, gosto da seleção da Argentina, mas mesmo com a tecnologia apontando a Argentina, eu não abro mão do meu pensamento do favoritismo da seleção brasileira. Esses jogadores, né, metade, acho que mais da metade, esses jogadores que foram convocados, todos eles jogam na Europa. E eles estão acostumados a enfrentar todos esses jogadores que estarão na Copa do Mundo do Catar. Então, se o Tite colaborar também, né, porque às vezes o treinador acaba estragando, mas se ele não estragar, se ele colaborar e escalar as peças corretas, as peças certas, dificilmente o Brasil não ganha essa Copa. Principalmente porque alguns craques estão aí já sendo... já imaginando que eles não estarão na Copa. O caso do Lukaku, por exemplo, pode ser que não esteja. O Mané, embora não confirme, mas pode ser que ele não esteja. Enfim, o Drogba já está fora. Então, alguns astros, pode ser que o Messi não esteja com a seleção da Argentina. Então, eu continuo com o mesmo pensamento, não só tecnicamente falando, pela parte técnica, mas também pela torcida. Eu torço pela seleção brasileira. Eu sou brasileiro, torço pela seleção brasileira e acho inadmissível uma pessoa que nasceu no Brasil, que é brasileiro, torcer para a seleção da Argentina. Você pode torcer para quem você quiser. Agora, se tem um time brasileiro participando, se tem uma seleção brasileira, a seleção que representa o nosso país, eu me sinto na obrigação de torcer para a minha seleção. Vou torcer para a seleção para a Argentina, por quê? Eu vivo no Brasil, trabalho no Brasil, pago as minhas contas com o dinheiro que eu ganho de empresas brasileiras. Aí vou torcer para a seleção da Argentina? Essa é uma aberração, pelo menos na minha avaliação, que não tem tamanho. Torcer para uma outra seleção que não a seleção brasileira, sendo que a seleção brasileira está disputando a Copa. Ah, mas o Brasil foi desclassificado. Bom, se o Brasil foi desclassificado, vamos imaginar que o Brasil seja desclassificado na primeira fase da competição. Aí sim, você escolhe uma seleção para torcer. Agora, enquanto o Brasil estiver participando da competição, eu, sinceramente, né, sou muito franco naquilo que estou falando aqui, eu não admito, não, né, alguém torcer para uma seleção que não seja a seleção brasileira. Então, me desculpa, mas eu não admito isso aí. Eu vou torcer sempre para a seleção brasileira. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra toda a linha de tintas Coral e agora com uma novidade. A Coral Anti-Mosquito Bem-Estar. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral Proteção Anti-Mosquito nas suas paredes. O verniz incolor que você pode aplicar sobre qualquer tinta seca. Ele possui a permitrina. Permitrina
É um ingrediente natural que age no sistema nervoso do mosquito da dengue, da zika e chikungunya, repelindo os mosquitos com proteção 24 horas por dia, por até 2 anos contínuos. Adicione Coral Proteção Antimosquito às suas paredes. À venda na Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179, 3307-4179, ou então no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Pensou em tintas, pensou Corbela. Corbela. 18 horas e 44 minutos em Campinas. Hoje vamos até às 7 da noite. Um rápido intervalo e voltamos já já com o Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Sofisticar Auto Vidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, a maior Black Friday de ferramentas com as melhores marcas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Na Corbela Tintas você encontra Coral Proteção Antimosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Clinic Facilities, higienização, limpeza técnica e jardinagem. Com 26 anos de história, aliamos tecnologia, inovação e experiência consolidada em clientes atendidos em todo o estado de São Paulo. Deixe a gente cuidar da sua empresa e agregar valor ao seu negócio de forma sustentável. Temos soluções flexíveis adaptadas ao seu dia a dia, com o melhor custo-benefício. Acesse clinic.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais 9h30 da noite entre Palmeiras e América Mineiro. Jogo que o Verdão vai receber o troféu de campeão brasileiro. O provável Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa, Dudu, Rony e Hendrick. Já o América Mineiro do técnico Wagner Mancini, Matheus Cavicchioli, Raul Cáceres, Conte, Éder e Marlon, Ale, Juninho e Benítez, Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida. Apita o jogo Sávio Pereira Sampaio. O árbitro de vídeo será Wagner Reuey. 9h30 da noite, a bola rola no Allianz Parque. Tem Palmeiras e América Mineiro. É a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A maior Black Friday de ferramentas que você já viu. A Anhanguera chega com grandes ofertas e com as melhores marcas. É hora de você comprar aquele equipamento que você tanto precisa. Aproveite a Black Friday da Anhanguera, do dia 7 a 30 de novembro. Visite as lojas em Campinas, no Jardim do Trevo, Jundiaí, na Vila Mafalda e em Limeira, próximo ao estádio do Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Não passe nervoso com os mosquitos. Passe Coral Proteção Antimosquito nas suas paredes. O verniz incolor que pode ser aplicado sobre qualquer tinta seca e repele o mosquito da dengue. À venda na Corbela. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Corbela. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Participe mandando para cá suas mensagens. 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Mensagem no ar. Boa noite, Batista, Greger, Tigrão e CH.
É o seguinte, ó, para os ouvintes aí que falaram que não torce para a seleção brasileira, cara, a seleção brasileira, ela representa os torcedores do Brasil inteiro e a gente tem que torcer por ela, porque ela é uma seleção muito importante para nós, para os títulos, que todo mundo que acompanha a seleção brasileira gosta muito dela. Então, o cara que não torce, ou porque ele é mal informado, ou porque ele não é patriota. Torce para outro time, vai para outro país. Almir Gabriel, aqui do Taquaral. Valeu, Almir Gabriel, um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação. Ouvinte participando conosco, mandando mensagens para cá, 971021493. Uma informação aqui sobre a Ponte Preta. Ponte Preta Sub-23. A Macaca atuou hoje e ganhou a partida pelo placar de 2-0. Está fazendo uma excursão. Estava fazendo uma excursão para Portugal. Então, 2-0, os gols do Sub-20 da Macaca. O jogo foi no Estádio Municipal Arcos de Valdevez, em Giela. Marcou Thales, que já jogou no time principal da Ponte Preta, e Keverton. Portanto, 2-0. E agora a Ponte se prepara para o próximo duelo, que será na sexta-feira. Joga 7h30, horário do Brasil, diante do Sporting Braga. Esse é o time B, né? A Ponte enfrentou hoje o Porto B. Enfrentou o Porto B, ganhou de 2-0. E agora vai enfrentar o Sporting Braga B. Complexo Desportivo de Fão, em Esposende. Esse é o local, portanto, do jogo. Esses dois adversários jogam a segunda divisão de Portugal. Ao todo, a Macaca Sub-23 fará 5 amistosos nessa excursão de 2 semanas por Portugal. Os outros adversários serão o Vizela, Gil Vicente e o Famalicão, completando, portanto, essa excursão que a Ponte está fazendo, Sub-23, categoria Sub-23. Nós temos aí o Felipe Moreira, não, né? Ainda tem aqui o Felipe Moreira, ele que é o técnico dessa seleção Sub-23. Mais uma vez repetindo, no próximo sábado, dia 12 de novembro, será realizado no Estádio Brinco de Ouro o Jogo da Família. Amoroso e amigos estarão em campo a partir das 15 horas. Grande evento patrocinado pela LG Mota Imóveis, com a participação de grandes craques do futebol brasileiro. Jogo da Família, Amoroso e Amigos, dia 12 de novembro, às 15 horas, no Brinco de Ouro, com transmissão com a equipe esportiva da Rádio Bandeirantes Campinas. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã de vendas. Siga no Instagram, @LG Mota Imóveis. WhatsApp 19992619522. LG Mota Imóveis. Já está ok o Felipe Moreira? Ainda não está ok o Felipe Moreira, ele que é o técnico da seleção, aliás, do time Sub-23 da Macaca. Um abraço para o ouvinte mandando mensagem para cá. São muitas as mensagens de texto e também mensagens de áudio. Vamos lá, então, Felipe Moreira falando do jogo de hoje. Chivas, na última rodada, goleou o Bragantino por 4-1 fora de casa. Com 50... não é isso aí não, né? Colocou errado, né? Colocou errado, não é isso aí não. Assim que tiver... Vamos tentar de novo, né? Devagarzinho a gente vai tentando e vai acertando. Vamos lá. Hoje o primeiro amistoso nosso, em Portugal, contra o Porto B. A gente tem 5 amistosos programados aqui com grandes equipes de Portugal. Hoje a gente teve a vitória sobre o Porto de 2-0. Um jogo difícil, um jogo competitivo, mas a Ponte conseguiu implementar seu ritmo, conseguiu pressionar o adversário a todo momento, que é uma característica do nosso time, conseguiu ter a posse de bola e criar as oportunidades de gol. A gente poderia até ter saído com um placar maior, porque criamos muitas oportunidades de gol.
Conseguimos ainda no segundo tempo rodar bastante equipe, porque a gente tem um jogo já importante também, na sexta-feira, um outro amistoso contra o Braga. A gente conseguiu já, ao término desse jogo, desse primeiro jogo contra o Porto B, já pensando na próxima partida, que é muito perto, conseguir rodar o elenco, um elenco muito equilibrado, onde os jogadores estão praticamente do mesmo nível. Ok, tá aí Felipe Moreira falando da equipe sub-23 da Ponte Preta. Olha, rapidamente aqui, assuntos que estão pautados para a gente discutir sobre Ponte Preta. A Macaca vai dispensar a maioria dos seus atacantes. CH, a sua opinião sobre essa questão, se você concorda, vai permanecer, claro, o Luca e provavelmente vai permanecer o Ribamar a pedido do Hélio dos Anjos para a renovação do contrato. Os demais todos serão dispensados. O que você acha? E o Everton também, né, que está se recuperando, deve ficar. O Everton já acertou o contrato, ele está em recuperação, quebrou o tornozelo, mas ele vai permanecer. Eu acho que a ponta está correta. Todos os outros atacantes não funcionaram. Para continuar acreditando, excetando o Eliel, né, que é da base, e esse também eu não dispensaria, ficaria com ele, utilizaria inclusive, muitas vezes no Campeonato Paulista. Eu acho que a ponte, no restante, eu acho que a ponte está correta, tem que buscar outras alternativas, Batista. E para você, Tigrão, o ataque, portanto, provavelmente será o setor com o maior número de jogadores novos. É a maior renovação, portanto, será nesse setor de ataque, hein, Tigrão? Você concorda? Claro que eu concordo. Foi o pior compartimento do time. Pior do que a defesa e pior do que o meio-campo, sobretudo depois que chegou o Elvis, né? Agora, eu faria um esforço aí especial para manter o Fecim, que a gente lá atrás, no começo, criticou, ele demorou um pouco para emplacar, para se adaptar, mas depois foi bem. Eu acho que o Fecim é um cara útil. É um cara, inclusive, que tem uma versatilidade tática que todo treinador gosta de ter. Agora, com relação a jogadores aí que realmente não deram certo, ficando o Everton, ficando o Ribamar, ficando o Luca e o Fecim, tá de bom tamanho. Mesmo sem o Fecim ser um atacante típico, ele é um meia, né? O Luca não é um centroavante 9, referência, é um cara de movimentação, às vezes até de beirada que faz a diagonal. Mais enfiado é o Ribamar, mas também às vezes cai pelo lado, mas ele se posiciona mais de forma centralizada, e o restante aí já tinha ido uma penca embora, né? Não é agora. A Ponte já tinha dispensado aí alguns jogadores que não deram certo ao longo do campeonato, foi já dando uma limpada na área. E agora termina o serviço, o que mostra que muitas das contratações deram certo e, infelizmente, no setor ofensivo, elas não foram tão felizes assim, foram equivocadas. E sobre o Guarani, rapidamente, deve priorizar o sistema defensivo nas contratações para a temporada 2023. CH, o Guarani está no caminho certo? Não está, mas precisam em outros compartimentos receber reforços. No ataque também. Não dá só para sobreviver com laterais e zagueiros novos. Precisa chegar pelo menos aí uns 2 atacantes de beirada. E para você, Tigrão? A defesa do Guarani teve um desempenho bastante razoável no campeonato. Eu acho que Derlan e João Vitor formaram uma boa dupla. Os laterais, Jamerson, voou baixo, né? O Diogo Matheus do outro lado, quando não esteve contundido, foi muito bem. Matheus Ludic, eu acho que foi injustiçado, devia ter sido mantido. Então eu não vejo assim uma necessidade tão premente de priorizar apenas a defesa. Eu acho que reforçar é sempre bom. Sempre bom, né? E ainda tem opções aí para entrar no time, né? Ainda nós não falamos de todos aqui da zaga. Então, quando você pega aqui a questão, tudo time que não caiu, tem 43, tem time de 37, tem time de 41. Então, o Guarani teve ali na média, cara. Na média. Perfeito. Não foi uma defesa que foi um desastre. O time do Operário, que caiu, esse caiu, tomou 53. O Náutico tomou 65 gols. O Guarani tomou o mesmo número de gols que a Ponte. 36 gols. Eu não vejo, assim, prioridade total na defesa. A não ser, encerrando, que exista aí uma outra situação.
de jogador saindo que a gente não sabe. Na lata. Responde na lata. O São Paulo deve ter Rogério Ceni no comando em 2023. Quem precisa mais um do outro em CH? O São Paulo do Ceni ou o Ceni do São Paulo? O São Paulo do Ceni. E para você, Tigrão? O São Paulo do Ceni. Romero deve voltar ao Corinthians em 2023. O jogador ficou no clube entre 2014 e 2019. Romero pode ser considerado ídolo da torcida corintiana em Tigrão? Não. E para você, CH? Ídolo não. Com 42 gols, Cano é o artilheiro do futebol mundial em 2022. Quais os outros 2 jogadores que completam o pódio em CH? Estava vendo essa reportagem segunda-feira, cara. Ah, Batista, catraca girando em falso. Não sei. E para você, Tigão? Não li a reportagem, mas parece que é um cara do Afeganistão. Sobrou, ele mata. Não é, não. O Cano é o primeiro da lista, seguido pelo Mbappé. O Cano marcou 42. Mbappé, 41. E o Haaland, 36. Veja só, hein? O Cano, portanto, é o maior artilheiro do futebol mundial em 2022. Claro que tem aí a Copa do Mundo, né? Mas vamos ver o que é que pode acontecer. Neste momento, o Cano é o maior artilheiro. Valeu, gente. Grande abraço. Vem aí a Voz do Brasil. Valeu, tchau. Esse é caseiro que só... Aliás, futebol, né? Meu Deus do céu. Vai começar o jogo, você ligado no microfone da Bandeirantes. Já a bola rola para Coritiba e Corinthians. Um jogo importantíssimo para a fiel torcida. Um jogo importantíssimo também para a torcida do Coritiba. Times escalados e definidos.